Konnichiwa! Oi, pessoal! Muito obrigada de novo pra quem tá assistindo aos nossos vídeos da nossa viagem, do nosso mochilão no Japão. Pra quem não sabe, essa é uma série de vlogs da viagem que minha família, minha mãe, minha avó, minha prima e a amiga nossa vieram visitar eu aqui no Japão, que eu estou estudando aqui. E eu aproveitei pra gravar e pra deixar algum conteúdo aqui na internet. Konnichiwa. Se você ainda não viu, no vídeo passado a gente foi pro castelo de Osaka. Osaka é onde eu moro e eu fui visitar lá o castelo pela 4ª vez. Mas é lindo lá, gente, é muito bonito. Eu vou deixar aqui no card se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá. E depois, né, da gente ter visto o castelo, visitado o castelo, a gente voltou pra estação e estávamos morrendo de fome. Uma falha minha, na verdade, foi que eu não tinha pesquisado antes exatamente naquele lugar que a gente estava onde que a gente ia comer. Porque como vocês puderam ver naquele vídeo que eu expliquei sobre como a gente fez a viagem, o nosso planejamento e tudo mais, meu maior desafio foi realmente a comida, né, as refeições, porque cada uma delas tem uma restrição alimentar ou uns gostos diferentes, né? Às vezes não muito adaptável ao que tem aqui. A gente voltou pra estação, a gente tinha que ver algo lá perto mesmo, porque minha avó não podia andar muito, ela também tava com fome. Então a gente viu algo lá perto. Na verdade, eu queria levar elas pra conhecer as comidas mais típicas aqui de Osaka. Pra quem não sabe, né, Osaka é muito famoso pela comida, porque aqui as comidas são muito gostosas. É claro que Tóquio tem muita opção, as coisas também são gostosas, mas é que Osaka tem aquela fama, sabe? As comidas mais saborosas. O que eu recomendo pra quando você vir pra Osaka é experimentar os pratos típicos, né? Na verdade, eu queria que elas experimentassem os pratos típicos daqui, e eu vou falar alguns aqui pra vocês. Tem o okonomiyaki. O okonomiyaki, ele foi inventado aqui no Japão antes da Segunda Guerra Mundial, e é um prato muito famoso, principalmente em Osaka, e geralmente as pessoas dividem, né, entre o okonomiyaki de Hiroshima e o okonomiyaki de Osaka, que eles são muito parecidos, mas têm lá suas diferenças, né? Eu vou listar algumas aqui. E eu não sei qual time que vocês são, okonomiyaki de Hiroshima ou okonomiyaki de Osaka. Eu, pessoalmente, gosto mais do de Hiroshima. Acho que é porque não é tão comum em Osaka, né? Geralmente, assim, tem o teppanyaki, né? Que é aquela grelha. É grelha que fala? Não é tábua. Grelha? Eu vou deixar aí a tradução, porque agora não me vem na cabeça. Mas você faz ali na hora, na mesa mesmo, que tem um buraco lá e tem um negócio pra você grelhar, fritar. Não é fritar também, né? E aí você mesmo faz, mistura lá o negócio tudo, né? E bota lá. Ou você pode pedir para o funcionário do restaurante fazer. E tem a opção de eles fazerem lá na cozinha deles e só entregar o prato também, sem problema. Eu gosto de quando eu faço, eu preparo, né, lá na hora na minha mesa, porque é outra experiência, né? Além de você comer, você tá preparando o prato. Pra quem não viu ainda o vídeo de Hiroshima, a gente comeu esse prato, o de Hiroshima mesmo, que é um pouco diferente aqui do de Osaka. E quando a gente foi nesse restaurante, eles prepararam lá na cozinha. Então, pra quem não viu, eu vou deixar aqui também no card. E o que é o okonomiyaki, né? O okonomiyaki é uma tipo de uma panqueca salgada, a gente pode traduzir assim, que você coloca o que você quiser. Geralmente é kyabetsu, repolho. Geralmente tem repolho e aí tem os vegetais. E você pode colocar, sei lá, cenoura ou bacon ou qualquer coisa que te agrade. Outra comida muito típica aqui de Osaka é o takoyaki. Takoyaki você pode traduzir pra bolinho de polvo. Em inglês, muitas pessoas traduzem pra octopus balls. Octopus balls. É um pouco estranha essa tradução, né? Seria uns bolinhos com tentáculos, né, dentro. Um pedacinho de tentáculo de polvo. Ai, mas que nojo, Kalani, comer esse de polvo. Como você consegue? Gente, na verdade dá dó, sim, do mesmo jeito que a gente come carne de porco, de vaca. Mas, pra quem não é vegetariano, eu recomendo experimentar. Tem muita coisa aqui no Japão que antes eu tinha medo de experimentar e depois que eu experimentei, eu viciei, sabe? E takoyaki é muito gostoso. É como se fosse uma carne normal, só que é um pouco mais mastigável. Ou, sei lá, uma textura um pouquinho mais borrachuda, sabe? Eu recomendo pelo menos experimentar, sabe? E sem não experimentar com aquele preconceito, sabe? De, eu vou experimentar. Ai, sabe? Aquele medo, sabe? Porque é gostoso. Muita gente come, então por que não seria gostoso, entendeu? Então, tentar experimentar livres desses preconceitos. Eu recomendo. Só que aí, quando você for experimentar, cuidado, porque é um bolinho. E a partir do momento que você quebra esse bolinho na boca, o vapor quente entra com tudo. É muito quente. Então eu recomendo, sei lá, abrir um pouquinho, sabe? Com o hashi ou sei lá como você estiver comendo. Abrir um pouquinho antes pra soltar o vapor e aí você botar na boca. Ou esperar esfriar também. É uma opção. Outra coisa que eu só fiquei sabendo que é comida de Osaka, típica de Osaka, depois que eu vim pra Osaka, porque antes eu achava que era só okonomiyaki e takoyaki. Mas outra coisa também é o kushikatsu. Katsu, né? Que seria empanado frito. E o kushi é palitinho, né? Tipo espetinho, né? Que seria.
espetinho desses empanados fritos aí. Da mesma forma do okonomiyaki, também tem opção de restaurante que você frita ali na hora, né? O óleo tá lá, borbulhando lá na sua frente e você vai lá e frita. Só que, acho que, não sei, a maioria dos que eu fui, eles já davam os espetinhos fritos prontos, assim, pra você. Você comia lá. O que você vai encontrar, né, nesses lugares, nesses restaurantes de kushikatsu, é geralmente um baldezinho com molho. Um baldezinho, uma kombucha, sei lá como fala. Tem um molho lá dentro e você mergulha o espetinho e come com molho. Ou você também pode, sei lá, colocar um salzinho e comer se você não gosta do molho. Tem gente que não gosta de mergulhar o espeto onde os outros mergulharam o espeto. Porque aí fica com nojo, porque, não sei, né? Aí depende da pessoa, né? Se a pessoa botou a boca no espeto depois que mergulhou o espeto no molho. Tá estranho o que eu tô falando, mas vocês estão entendendo, entendeu? Não sei, depende de pessoa pra pessoa. Outra coisa que é muito popular aqui em Osaka, que eu ainda vai aparecer em algum vídeo aí, talvez no próximo ou no outro, que é o cheesecake. Cheesecake daqui, o mais famoso, que todo mundo conhece, é o Rikuro Oji-san. Rikuro Oji-san no cheesecake. Esse cheesecake, gente, é simplesmente o mais famoso daqui, faz filas quilométricas pra pegar esse cheesecake, dependendo da época. E, assim, no Natal eles têm vários tipos de bolos com cheesecake. E, nossa, aí você tem que reservar dias antes pra poder pegar, de tão popular que esse negócio é. E aqui em Osaka eles têm algumas lojas, e se você vir, né, geralmente no centro tem, né? Se você vir, eu recomendo muito comprar. Eles vendem o cheesecake desse tamanho, parece muito, mas eu acho que eles também vendem um pedaço, se eu não me engano. E além do cheesecake, lá tem outras sobremesas, né? Tem outros tipos de cheesecake, tem pudim, tem uns outros docinhos lá. Se você não é fã de cheesecake, também tem essas outras opções. Essa loja tá há mais de 65 anos aqui. E foi fundada pelo Nishimura Rikuro. Pra quem não sabe, Oji-san significaria tio, né? Então, Rikuro Oji-san, o tio Rikuro, no cheesecake. É o cheesecake do tio Rikuro. E é aquele cheesecake, sabe, que fica balançando assim, sabe? É muito, muito gostoso, gente. E ele não é aquele cheesecake cremoso, é mais aquele cheesecake fofinho, sabe? Ele é leve, tem uva passas na... Como chama, Boro? Não é sola, Jesus, tá difícil. No fundo, isso, no fundo, às vezes você vai encontrar algumas uva passas, que combina demais. Outra coisa que é muito famosa aqui seria o butaman. Muita gente conhece, eu vim pra cá conhecendo como nikuman. Nikuman é como se usa o nome pro bolinho com carne de porco dentro, que ele é um bolinho bem fofinho. Só que aqui em Osaka é muito mais comum você ouvir butaman. Né? É claro que as pessoas também usam nikuman normal. Se você pedir um nikuman lá, eles vão saber. Aqui eu não sabia, mas eles usam muito o butaman, né? A palavra é a mesma coisa. Niku é carne e buta é porco. Então, nikuman e butaman é uma culinária chinesa e que ficou muito popular aqui no Japão. Até hoje, na época de inverno, o que eu mais gosto de pedir no combine é esse butaman ou nikuman. Especialmente aqui em Osaka, tem uma loja, uma franquia que chama 551 Horai, o Gogo Ichi Horai, eu não sei como fala direito. E eles não têm só o butaman, eles não têm só o nikuman, mas eles também têm shumai, tem gyoza, tem outras coisas aqui também. Essa loja é muito famosa, eu recomendo. Se você quiser comer um nikuman ou um butaman de qualidade, essa loja é muito indicada, é muito famosa. É claro que tem outras muito gostosas também, mas eu indico bastante essa loja. E a gente acabou encontrando esse restaurante, Kaku. Se você for ver o kanji de Kaku, você também pode ler como Kado. Esse Kado significa canto, né? Ou nesse caso pode significar esquina, porque ele tava numa esquina, se localizava numa esquina. Então, curiosidades. Na verdade, a gente conseguiu entrar nesse restaurante porque tinha algumas opções muito interessantes. Tinha carne que parecia que minha avó ia gostar. Tinha sashimi, que, nossa, fazia muito tempo que eu não comia sashimi. Minha avó não come sashimi, eu não gosto. Minha avó e as meninas pegaram alguma outra carne. O preço desse restaurante estava bem razoável, então foi muito bom a gente ter achado. Mas eles não tinham nada vegetariano. Nada vegetariano. Por sorte, assim, não sei se foi sorte, embaixo tinha uma padaria muito top, muito bonita, muita opção. Muito grande, bem chique até. E aí minha mãe conseguiu ir lá. Então, na verdade, ela foi sozinha, coitada. Como tava tudo em japonês, ela não conseguia ler. Ela escolheu os pães pela aparência. Acabou que ela pegou um pão que tinha polvo dentro. Ela não conseguiu comer. Eu deveria ter ido com ela, na verdade. A padaria tava cheia, lotada. Então, pra você usar o Google Tradutor, ia ser muito difícil, né? A comida do restaurante tava uma delícia, gente. Era um seto, né? Um combo. Vinha arroz, ao prato lá que você pediu, um main dish, que é o prato principal. E aí, os acompanhamentos, né? Que seria arroz, salada, misoshiro e tofu. E o misoshiro tava muito gostoso. A gente veio almoçar nesse restaurante. Parece bem típico. Restaurante japonês.
mas elas gostaram muito que tinha salada. Porque assim, não sei se você, quem mora no Japão, quem se mudou pra cá, sente saudades da salada do Brasil. Toda vez. É que eu também comia muito na casa da minha avó, né? Que eu morava com a minha avó. E sempre tinha muita salada. Raramente eu comia fora. Mas quando eu comia fora, tinha sempre salada, muita salada. Aqui no Japão, eu não sei, às vezes é o lugar que eu frequento, mas às vezes é só salada de repolho, ou é caro a salada, ou sei lá, quando vem salada é só o prato de salada. Eu não sei, é muito mais raro assim, eu acho. Talvez seja onde eu frequento também. Mas eu lembro que no Brasil eu comia muito mais salada. Alguém sente a mesma coisa? Que no Brasil eu comia muito mais salada? Eu acho que eu tenho que, sei lá, pensar muito mais hoje pra começar. Nossa, o que eu tô falando, né? É só eu ir lá e comprar a bendita da salada. Aqui, cada um tira a foto do próprio. Sumiu da Dona Irene. Fruta. Não preciso nem falar, né? Que fruta aqui no Japão é o olho da cara. Eu só tô comendo banana e, no máximo, fruta congelada. Porque, nossa, no Brasil eu comia muita fruta, todos os dias. E aqui eu sinto muita falta disso. Mas, em compensação, o cogumelo aqui no Japão é muito barato. Até enjoei de tanto comer. Gente, eu estou aqui editando o vídeo. Eu falo muito gente, né? Eu sei que eu falo muito gente, muito sabe e muito né. Mas é assim que tá funcionando no momento. Eu acabei falando muito nesse vídeo, então por isso que ficou muito comprido. Eu acabei me empolgando, porque comida é um negócio que eu gosto de falar, né? Esperem até eu fazer vídeo de dorama. Vou ter que cortar esse vídeo porque tá muito comprido. E era pra eu apresentar o hotel de Osaka agora. Mas vai ficar pra próxima semana, então vocês esperem aí que eu já trago o hotel que a gente ficou em Osaka, que foi um dos meus hotéis favoritos. Eu amo ver os comentários de vocês e eu respondo todos, tá bom? Eu respondo todos. Se você tem alguma outra indicação de comida típica de Osaka que eu esqueci de citar aqui, me apresente aí nos comentários e fale, assim, das comidas que você mais gosta. E é isso, muito obrigada, gente. Falou, bye bye, até o próximo vídeo.